Na nossa aula de número 10, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando de balanceamento de equações por método de tentativas. Eu vou explicar hoje o método de tentativas, porque existe outro método, que é o método de oxirredução, que vai ficar para uma outra aula posterior. Bom, o que é balancear? Balancear significa você igualar de um lado e de outro. Então, se do lado do reagente eu tiver 2 oxigênios, do lado do produto eu tenho que ter 2 oxigênios. Se do lado do reagente eu tiver 10 hidrogênios, do lado do produto eu tenho que ter 10 hidrogênios. Nós vimos anteriormente Lavoisier. E o que Lavoisier diz? Que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso ocorre numa reação química também. Nada se perde, não some. E nada cria do nada. O que ocorre é uma transformação. Então, o número de elementos que eu tenho do lado do reagente tem que ser igual ao número de elementos que eu tenho lá do lado do produto, porque nada se perde. Certinho? Então, vamos lá com esse pensamento, treinar aqui o método de tentativas. A gente tem que aprender a balancear a equação para a gente começar o cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, H2 reage com O2, formando H2O. Então, de cara, você viu que tem alguma coisa errada aí. Como assim, ó? 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 oxigênio, e aqui só tem um oxigênio. Tá errado, não tá balanceado. Então, o que nós vamos fazer? Nós não podemos mexer na fórmula. A gente vai mexer no coeficiente. Então, se aqui tem 2 oxigênio, a gente vai pôr um 2 aqui multiplicando. Então, lembrando que esse 2 que eu coloquei, multiplica o hidrogênio e multiplica o oxigênio. Então, aqui, ó, 2 vezes oxigênio, 2 oxigênio. E aqui eu tenho 2 oxigênio. Beleza. Só que esse 2 multiplicou o hidrogênio, ó. 2 vezes H2, eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu vou ter que pôr um 2 aqui, ó. Porque 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Então, qual que vai ser o coeficiente aqui, ó? 1. Então, quais são os coeficientes dessa equação? 2, 1 e 2. Então, eu tenho que 2 mols de H2 reage com 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O, tá? Ou 2 moléculas de H2 reage com 1 molécula de O2, formando 2 moléculas de H2O. Certinho? Então, vamos para essa próxima aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, N2 reage com H2, formando NH3. Ó, tá vendo que aqui é N2, aqui eu só tenho N. Aqui é H2 e aqui é H3, ó. Então, não tá certo, não tá balanceado, né? Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui eu tenho 2N, então eu vou ter que pôr um 2 aqui multiplicando esse N, ó. 2N, ó, 2 vezes N, 2N. Aqui eu vou ter que colocar 1, ó. 1 vezes 2, 2N. Então, eu tenho 2N, aqui eu tenho 2N aqui, ó, porque 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Só que esse 2 multiplicou o H, então 2 vezes 3, 6H. Então, que número multiplicado aqui por 2 que vai dar 6? O 3, né? Então, eu vou pôr 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 2N aqui, 2N aqui, ó. Eu tenho 6H aqui, 6H aqui, ó. Então, eu tenho que, aqui eu posso dizer que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, formando 2 mol de NH3. Ou eu posso afirmar que uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de NH3, tá? Agora vamos para um outro exemplo um pouco maiorzinho aqui, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, HCl reage com AlOH3, formando AlCl3 mais H2O. Bom, por onde que eu começo aqui, professora? A dica é você começar pelos metais. Se tiver um metal, você começa pelo metal, depois pelo ametal.
Se tiver carbono, você vai lá para o carbono, depois o hidrogênio e sempre, por último, o oxigênio. Isso aqui é uma dica, tá? Eu vou anotar essa dica aqui para você, ó. Dica, tá? É uma dica, tá certo? Por onde que eu começo, ó? Eu vou anotar assim, ó. Sempre usando a regra do macho. O que é esse macho aqui, ó? Você vai começar pelos metais, depois você vai para os ametais, depois você vai para o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. Então, quando a equação é um pouco maior, se aplica essa dica aqui, ó. Isso aqui é uma dica, é um macete, tá? Que eu passei aqui para vocês. Bom, quem é metal aqui? O alumínio, né? Então, aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho um alumínio. Beleza, o alumínio tá certinho. Vamos para o ametal. Quem é ametal aqui? O cloro. Então, você perceba que aqui eu tenho 3 cloro e aqui eu tenho só um cloro, né? Então, não está balanceado. Se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 3, ó. Lembrando que esse 3 aqui multiplica o H e multiplica o Cl. Então, eu tenho aqui, ó, 3 cloro, 3 cloro, certinho. Então, o Cl eu já balanceei. Bom, então eu já balancei o metal, a metal, não tem carbono, então vamos pular o carbono. Vamos para o hidrogênio agora. Se você somar aqui, olha, eu tenho 3 hidrogênios do lado de cá, porque esse 3 está multiplicando H, e eu tenho 3 hidrogênios do lado de cá, ó, certo? Então aqui do lado do reagente eu tenho 3H mais 3H aqui, eu tenho 6H, tá? Lembrando que a soma aqui tem que ser igual à soma aqui, ó, reagente, produto, tá? Então, do lado dos reagentes, eu tenho 3 hidrogênio aqui, mais 3 hidrogênio aqui, 6 hidrogênio. Aonde que eu tenho hidrogênio aqui, ó? Então, que número que eu ponho aqui, multiplicado por 2, que vai dar 6? 3, né? Então, eu ponho aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Bom, agora nós vamos por último para o oxigênio. Se você olhar aqui, ó, esse 3 está multiplicando o H e está multiplicando o O, né? Que aqui eu tenho um parêntese. Então, aqui, ó, esse 3 são 3 oxigênio, aqui eu não tenho, e aqui eu tenho 3 oxigênio. O oxigênio está balanceado, né? Então, quais são os coeficientes dessa equação? 3, aqui não tem nada, o coeficiente é quanto? 1, aqui é 1 e aqui é 3. Então, os coeficientes são 3, 1, 1 e 3, né? Certo? Tá? Então, aqui bonitinho, aqui são esses coeficientes aqui, ó. Deixa eu tirar aqui bonitinho, certo? Então, eu vou ter aqui 3 moléculas de HCl, reage com uma molécula de AlOH3, formando uma molécula de AlCl3 mais 3 moléculas de H2O, tá? Então, vamos lá. Próximo aqui, ó. H2CO3 reage com FeOH3, formando Fe2CO3, 3 mais H2O. Então, lembrando, vocês estudaram lá no primeiro ano, né, que eu tenho um parêntese aqui, ó, tá vendo? Um parêntese. Esse 3 aqui tá multiplicando quem tá dentro do parêntese, ó. Aqui eu tenho um parêntese, ó. Esse 3 aqui tá multiplicando quem tá lá dentro do parêntese, né? Bom, vamos começar pelo metal. Quem que é metal aqui? O ferro. Então, eu tenho um ferro aqui, eu tenho 2 ferros aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, ó. Multipliquei por 2. Então, o metal está balanceado. Agora, vamos para o ametal, né? Ametal aqui eu não tenho, mas eu tenho carbono, né? Eu tenho carbono. Então, vamos lá, ó. Se você olhar aqui, ó, esse 3 está multiplicando o carbono aqui, ó. Esse 3 está multiplicando aqui e aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 3 carbono. E aqui eu tenho só um carbono. Tem só um. Eu vou pôr um 3 multiplicando aqui, ó. 3 carbono e aqui 3 carbono. Então, tá balanceado. Vamos agora para o hidrogênio. Vamos somar os hidrogênios aqui, ó. 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênio aqui. Agora, eu multiplico aqui, ó. O 2 está multiplicando esse H e o 3 também está multiplicando esse H. Então, aqui, ó, 2H vezes 3H, eu tenho 6H aqui. 6H mais 6H vai dar um total de 12 hidrogênios. Então, vamos lá, ó. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 2. Então, quanto que eu vou colocar aqui? 6, ó.
porque 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênios. Então, eu vou ter 12 hidrogênios do lado do reagente, 12 hidrogênios do lado do produto, certo? Bah, agora vamos para o oxigênio, né? Vamos fazer a continha com os oxigênios aqui, eu vou apagar aqui, ó. Vamos fazer a continha com os oxigênios agora, tá? Então, aqui, ó, esse 3 está multiplicando o oxigênio, ó. Eu tenho O3. E esse 3 está multiplicando aqui, ó. Então, 3 vezes 3 oxigênio, eu vou ter 9 oxigênio. Agora aqui, ó, esse 3 aqui está multiplicando o oxigênio, e esse 2 também está multiplicando. Então, 3 vezes oxigênio, 3 oxigênio, vezes 2, vai dar 6 oxigênio. Somando aqui, vai dar um total de 15 oxigênios aqui. Vamos do lado de cá, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3, 9 oxigênio, mais 6 vezes oxigênio, 6 oxigênio. Somando aqui, dá um total de 15 oxigênios. Então, tá balanceadinho, certinho. Então, quais são os coeficientes dessa equação? Os coeficientes é 3, 2, aqui não tem nada, é 1, e aqui é 6, né? Então, 3, 2, 1 e 6. Ou seja, 3 moléculas de H2CO3 reagem com 2 moléculas de FeOH3, formando uma molécula de Fe2CO3, 3 e 6 moléculas de água. Quais são os coeficientes aqui, né? 3, 2, 1 e 6, certo? Bom, mas a gente só vai aprender a fazer isso aqui na prática. Então, eu vou passar algumas equações para vocês tentarem balancear. O que é balancear? É você igualar a equação de um lado e de outro. O mesmo número de elementos que tem do lado do reagente tem que ser igual ao mesmo número de elementos que tem do lado do produto. Certinho? Então, beijos. Tentem fazer com carinho a atividade, tá?